Só nesse ano, mais de 100 mil profissionais de grandes empresas, como a Amazon, Intel, Microsoft, Meta, Tesla, Cisco, entre outras, foram substituídos pela inteligência artificial. Só a Amazon acabou de cortar, semana passada, 16 mil cargos corporativos, eliminando esses funcionários. Claro que eles não dizem que vão substituir todos por inteligência artificial, e não é nem o caso, mas uma grande parte está sendo substituída, porque legalmente pode trazer problemas para a empresa e pode pegar mal, né, para o PR deles. Mas é o que está acontecendo. Duolingo, por exemplo, está eliminando gradativamente humanos e substituindo pela automação. Salesforce segue o mesmo caminho, demitiu quase 50% do time de suporte de tech e substituiu por IA. Só que isso não está limitado à área de tech. A gente está vendo isso hoje em todas as áreas: saúde, educação, engenharia, direito, até o agro. As empresas estão demitindo as pessoas ao mesmo tempo em que elas dizem: se a gente não adotar inteligência artificial agora, a gente não vai existir daqui a 10 anos. E é verdade, as empresas estão precisando se tornar competitivas nesse novo cenário. O que está acontecendo por causa disso? Vagas de júnior estão desaparecendo. Aqui nos Estados Unidos praticamente acabou. Muitas contratações estão pausadas e essa tendência vai seguindo para o Brasil também. Cada vez mais os CEOs estão dizendo ao público algo que até pouco tempo atrás parecia um exagero. A AGI, Artificial General Intelligence, está chegando muito mais cedo do que a gente imaginava. Quais são as carreiras e habilidades que vão sobreviver, estar em demanda e até surgir agora com a inteligência artificial, para que você possa se preparar para essas carreiras? Porque, na verdade, muitas delas você não vai precisar estudar tudo do zero. Você vai precisar, tem várias habilidades e conhecimentos que você tem que são transferíveis para essas vagas. E para te explicar o que está acontecendo, deixa eu te contar a grande surpresa que eu tive entrevistando um mês atrás para a maior empresa de inteligência artificial do mundo, e também que meus amigos do Meta e do Google me disseram quando eu estava em Nova York sobre o que está acontecendo no trabalho deles hoje depois do IA. Como eu disse, eu entrevistei, acho que para a maior empresa de inteligência artificial que existe hoje, eu não posso falar o nome por causa do NDA, de algumas coisas que eu vou falar aqui, e apesar de ter entrevistado para uma vaga que eu domino, trabalho há 15 anos, e inclusive já trabalhei, entrevistei com vários candidatos nas empresas que eu trabalhei, Meta, TikTok, o que eu vejo, as perguntas mudaram completamente do que eram as perguntas poucos anos atrás. Agora, a maioria das perguntas traz alguma forma ou algum elemento que faz você explicar como você faria aquele trabalho com o auxílio da inteligência artificial. Ou como você corrigiria o trabalho ou monitoraria o trabalho da inteligência artificial que você estaria gerenciando. Isso está acontecendo, pois como meus amigos do Meta e do Google confirmaram para mim quando eu falei com eles, as empresas hoje estão pedindo que os funcionários resolvam com a inteligência artificial antes de contratar alguém. Além disso, é preciso que você utilize IA sempre que seu trabalho pode ser feito ou facilitado por ela. Então as empresas não estão mais, você sabe fazer isso. Eles querem que você utilize a inteligência artificial. Então, como eu disse, o Mark Zuckerberg, hoje no Meta, por causa da inteligência artificial, ele falou que os funcionários, um funcionário do Meta, está fazendo o trabalho de times inteiros. Ele veio ao público e falou isso. E literalmente é o que está acontecendo. Então, se isso é o que está acontecendo agora, imagina com a evolução da inteligência artificial, o que vai acontecer nos próximos anos. Isso sem falar no AGI, que muita gente acredita, como eu falei, que está muito mais perto do que a gente imagina. Eu não sei o prazo exato, ninguém sabe. Mas uma coisa é clara, as empresas já estão se comportando como se o AGI fosse inevitável e vai surgir a qualquer momento. E aí entra um ponto fundamental. O trabalho está evoluindo e mudando numa velocidade que a gente nunca viu antes por causa da inteligência artificial. Só que aí tem uma coisa muito interessante acontecendo. O trabalho está mudando, a inteligência artificial mudou totalmente o escopo do trabalho. Só que as faculdades continuam ensinando a mesma coisa que elas ensinavam 10 anos atrás. E isso tem causado um fenômeno novo. Os custos de educação continuam subindo, mas a vaga para recém-formado caiu. Tem país que está quase 50% a queda de vagas que são anunciadas para recém-formados. Por quê? Porque eles não estão saindo mais da faculdade preparados para esse novo cenário. Dessa forma, você precisa entender que a culpa não é sua, nem do jovem que está saindo da faculdade de ciências da computação hoje, por exemplo, e não está encontrando trabalho. O problema é que o sistema está preparando pessoas para um mundo que não existe mais. As faculdades estão preparando pessoas para um mundo que existia 10, 8, 15 anos atrás. E isso é uma pena, porque nunca houve tanto dinheiro no mercado de tecnologia como existe hoje por causa da inteligência artificial, e as pessoas estão saindo da faculdade e não estão conseguindo aproveitar porque não estão preparadas o suficiente. Então, as empresas querem contratar, mas elas não encontram mais pessoas preparadas para essa nova realidade que existe no mercado. E quem entender e se preparar para essa nova realidade pode facilmente se tornar o tipo de funcionário mais disputado do mercado. Foi o que aconteceu comigo em 2013, quando eu decidi migrar para a área de Data Science, quando ela ainda estava começando a dar os primeiros passos nas empresas. Haviam muitas vagas, altos salários,
e pouca gente para preencher essas vagas. Eu lembro que literalmente todas as semanas meu e-mail era lotado de mensagem de recrutadores, mesmo eu estando trabalhando já. Era a mesma coisa para a área de engenharia software, full stack, app development, UX, engenharia de dados e muitas outras. Só que agora o mundo mudou e a demanda é outra. Não adianta mais querer lutar essa batalha com espada quando as empresas estão esperando que você chegue com tanque. Então entenda, a IA não está simplesmente eliminando profissões inteiras, ela está eliminando profissionais nestas áreas em que o trabalho deles hoje pode ser feito pela inteligência artificial. O programador, o cientista de dados que passa metade do seu tempo ali escrevendo código, esse é fácil de substituir. O analista de dados que passa o dia inteiro fazendo análise, relatório, dashboard, é fácil de substituir pela inteligência artificial. O engenheiro de dados que passa o dia inteiro criando pipelines, limpando dados, organizando o banco de dados, é fácil de substituir. Assim como advogados que só escrevem contratos, analistas financeiros e muitos outros. Mas todos esses profissionais das mesmas áreas que estrategizam, planejam, dominam IA, escalam rapidamente, geram impacto e multiplicam seu trabalho com IA, vão estar sempre em demanda. Lembre-se, você tem que se tornar a pessoa que sabe fazer o seu trabalho com IA e não apesar da inteligência artificial. Então, dessa forma, eu vou te mostrar aqui exatamente quais são essas novas carreiras em demanda e como é que você pode se preparar para elas. Vamos dar uma olhada. A primeira vaga que tem crescido muito depois do surgimento da inteligência artificial e tem sido uma excelente porta de entrada para quem quer começar na área é a vaga de instrutor de AI Agential. Ou seja, como é que eu vou explicar essa vaga? Você é um instrutor de agentes de inteligência artificial. Mas o título dessa vaga, instrutor, professor de agentes de inteligência artificial, confunde um pouco. Por quê? Ela não é um professor tradicional. Também não é um cientista de dados clássico. Esse é o cargo que existe para ensinar a inteligência artificial a pensar melhor em cenários reais, ambíguos e multimodais. É um professor de IA que vai ensinar não pessoas, mas vai ensinar inteligência artificial. Se atua como um curador de inteligência, avaliador de raciocínio, instrutor de comportamento cognitivo, de LLMs e guardião de qualidade e segurança do modelo que você estiver trabalhando. Basicamente, você treina sistemas de inteligência artificial que vão interagir com milhões de pessoas. Para exercer essa posição, você precisa ter os fundamentos técnicos de lógica e raciocínio, linguística aplicada, cognição humana, ética em IA. E aí você vai usar ferramentas, plataformas de anotação como Label Studio, Scale AI, Prodigy ou Appen. Precisa ter Python bem básico, SQL básico e sistemas de QA, de inteligência artificial, por exemplo, como TrueLens, Ragas ou OpenAI e Vals. E aí você precisa conhecer inteligência artificial aplicada, avaliação de LLMs, criação de datasets complexos, prompting bem avançado e detecção de alucinações e vieses pela inteligência artificial. Em termos de ferramentas, as mais importantes para essa vaga são OpenAI e Vals, ou framework similar a esse que você encontrar, TrueLens, Human Loop, Scale AI QA e o Giscard, que é mais conceitual nesse caso. Dominando isso, que não leva muito tempo para dominar, por sinal, você consegue facilmente aplicar para essas vagas. A próxima vaga é o especialista em insights digitais. Essas carreiras estão despontando na era da inteligência artificial porque elas foram potencializadas pela inteligência artificial e permitiram um approach muito mais rápido, dinâmico e que se converte em resultados reais e mensuráveis para a empresa. Para trabalhar nessas áreas, as habilidades necessárias são muito interessantes e possíveis de você aprender rapidamente. Primeiro, é o que eu sempre falo para todo mundo aqui: pensamento analítico orientado à decisão. O que isso quer dizer? Insight é diferente de métricas e de KPIs. Depois você vai usar a inteligência artificial para trabalhar com análise exploratória, LLMs para hipóteses, correlações e narrativas que você tiver, modelagem causal básica, correlação versus causalidade, tradução de dados em storytelling executivo, experimentação contínua de A/B testing, teste de escalabilidade, teste de conversion lift e assim por diante, com inteligência artificial e ferramentas modernas de BI, como, por exemplo, Looker, Power BI Copilot. Você vai ter que trabalhar com Tableau, Einstein e outras ferramentas. Além disso, você tem que ter uma leitura crítica de outputs de inteligência artificial, detectar erro, viés e overfitting. Agentes de IA, você vai trabalhar com N8N, por exemplo, mas também pode trabalhar com LangChain, SQL, Python, Pandas, NumPy, Stats Models, e precisa ter alguns conhecimentos específicos, dependendo da vaga. E uma ferramenta de inteligência artificial avançada que você vai precisar dominar, como Manus AI, Abacus, Lovable, Gemini Pro, ChatGPT Pro, entre outros. Tendo isso, você está mais do que completo para essas vagas. Depois, vem uma vaga muito interessante e nova, que é o gerente de dados de IA, ou líder de IA, ou gerente de estratégia de IA.
Esse é um cargo de decisão, ele não é puramente técnico. Então você vai precisar ter uma visão estratégica do uso da inteligência artificial no negócio, avaliação do ROI de iniciativas de inteligência artificial e decidir o que você vai automatizar versus o que você vai manter humano. Governança, ética, risco em IA, gestão de times híbridos, engenheiros, mais inteligência artificial, mais negócio, comunicação com C-level, tradução de capacidade técnica e impacto real e noções sólidas de machine learning, LLMs e agentes autônomos. Por que essa vaga está muito importante hoje? Porque as empresas estão contratando esse profissional justamente para saber o que eles podem substituir por inteligência artificial ou como eles podem implementar a inteligência artificial dentro da empresa da melhor maneira possível. As empresas estão desesperadas por esse profissional. E o mais legal, não serve só para tech. Ele é necessário em qualquer área. Depois vem uma vaga que tem crescido muito, que é o especialista em Consumer Insights. Muitas das habilidades para essa vaga se sobrepõem com Digital Insights que eu falei anteriormente. Você precisa ter pesquisa quantitativa aumentada por inteligência artificial, clusterização, semântica, sentiment analysis, uso de inteligência artificial para síntese de pesquisas massivas, reviews, social, open text, por exemplo. Novamente, SQL e as ferramentas modernas de BI com inteligência artificial, Looker, Power BI Copilot, Tableau Einstein, compreensão profunda de comportamento humano, psicologia, heurísticas, design de estudos híbridos, que é o humano mais a inteligência artificial, criação de personas dinâmicas baseadas em dados vivos e interpretação cultural e contextual. IA não entende os humanos sozinho, você vai ter que literalmente ensiná-lo a entender. Ética e viés de consumo são super importantes e, finalmente, tradução de insights em ações de produtos de marketing. As ferramentas mais importantes para essas vagas que você vai precisar trabalhar são Qualtrics, Typeform, SPSS, R e Python. Ferramentas de social listening, que tem várias, e text analysis platforms. Muitas coisas que eu coloquei Python e R aqui, o R, na verdade já tem plataformas que faz isso. Então não é, vamos dizer assim, uma condição fundamental, mas pode ser interessante. Então, se você quer trabalhar nessa área, essas ferramentas e esse conhecimento vai te garantir uma vaga. Depois vem a área que eu trabalho, suspeito para falar, mas é uma das áreas mais legais do mundo, que é o Market Science Partner, que já chamou de parceiro de mensuração, Analytical Leads, tem 250 nomes para essa vaga. Essa vaga se tornou hoje fundamental, porque hoje o ganho real e a vantagem competitiva das empresas está na mensuração e teste. E todas as empresas trabalham online. Dessa forma, esse profissional ele é extremamente requerido por empresas do mundo inteiro e a inteligência artificial faz hoje que o trabalho de um MSP, Market Science Partner, seja muito mais eficiente e dinâmico. Então, para trabalhar nessa área, você precisa conhecer bem otimização de IA nas plataformas do Meta Ads, Google Ads e TikTok Ads. Precisa conhecer os modelos de mensuração e atribuição avançada com inteligência artificial, calibração de atribuição utilizando testes estatísticos, modelagem estatística avançada, incrementality, atribuição sem cookies, machine learning aplicado para o marketing, uso de inteligência artificial para previsão e simulação de cenários, experimentação em larga escala, tradução de modelos complexos para times não técnicos, que acontece o tempo todo, modelagem estatística, e aí mais avançado, mais para frente, Triple M, Market Mixed Modeling. Inclusive tem vagas hoje só de especialista em Triple M. Eu entrevistei para uma vaga dessa, acho que 1 ano e meio atrás, mais ou menos 2 anos, aqui nos Estados Unidos para Universal. Além disso, o SQL. Além disso, é importante saber também trabalhar com as ferramentas analíticas mais comuns. Adobe Analytics, GA4, GTM, não precisa ser todas, uma delas. O GTM você vai usar para fazer o tagueamento, o GA4 ou Adobe Analytics para pegar os dados e fazer análise. E aí, ferramentas de BI, como eu falei para vocês anteriormente, Looker, Tableau, Power BI Copilot e assim por diante. Qualquer uma delas, não precisa saber todas. Tendo isso, e eu tenho um curso específico sobre isso, se você estiver interessado, tem o link aqui abaixo na descrição, você está pronto para essa vaga e para muitas outras. Depois disso, vem uma outra vaga específica de inteligência artificial, que é o engenheiro de inteligência artificial. Essa vaga é que, ao meu ver, é a que vai levar mais tempo para você aprender, porque ela envolve muitas coisas que tomam tempo para aprender. O AI Engineer é quem transforma modelos de inteligência artificial em sistemas que funcionam no mundo real. Basicamente é isso. Ele não fica só treinando o modelo, nem só analisando os dados. Ele não é um data scientist, ele não é um engenheiro de dados. Ele constrói, integra, escala, monitora e gerencia o IA para que ele gere valor contínuo. Ele vai projetar sistemas baseados em inteligência artificial e aí ele decide qual modelo usar. LLM, modelo de visão, modelos preditivos, por exemplo, computer vision e assim por diante. Qual é a arquitetura que vai ser usada, RAG, agentes, pipelines, e ele implementa e customiza
modelos de inteligência artificial. Vai construir pipeline de dados e inferência. E aí ele cria e faz uma avaliação, por exemplo, para QA de inteligência artificial. É tanta coisa, e finalmente faz o deploy de tudo isso, escala e monitora. Percebeu? É muita coisa, não dá para aprender tudo isso literalmente em 3 meses. Então, para ser engenheiro de inteligência artificial, você precisa ter Python, muitas vezes JavaScript ou TypeScript, modelos como OpenAI, Anthropic, Gemini, Hugging Face, modelos open source, Llama, por exemplo, Mistral, frameworks como LangChain, deixa eu ver o que mais, Haystack, seria interessante, SQL, infraestrutura de Docker com Kubernetes, Cloud, AWS, Azure, Google Cloud, e você pode trabalhar, por exemplo, com observabilidade como TrueLens, trabalhar com Bias, Wise Labs e assim por diante. Como eu falei, é uma vaga muito robusta. Então, o tempo de aprendizado ela é muito mais interessante para quem já vende, tendo um conhecimento de ciências de dados, tendo um conhecimento de software engineer e ir para essas vagas. O que eu quero deixar claro para você é a quantidade de vagas que existem hoje para essas posições. No Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, basicamente no mundo inteiro. Eu mostrei algumas vagas aqui para vocês para mostrar o que está acontecendo e realmente o interesse que se tem por esse profissional hoje. Então, se você quer ser o profissional do futuro, super disputado pelas empresas, que está trabalhando com coisas que a gente sabe que vai durar pelos próximos bons anos, esse é o caminho para você. Legal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam aqui no canal, deem um like, compartilhem com quem está procurando uma vaga na área e se prepare. Se tiver qualquer dúvida, pergunte aqui para mim nos comentários que eu respondo para você e eu vou começar a trazer mais lives para vocês. Eu estou com um cenário novo aqui, estava claustrofóbico aquele cenário para mim, que às vezes eu passo 14 horas aqui dentro, não aguentava mais um cenário todo escuro, fiz um cenário mais claro agora. Legal? Gente, muito obrigado. Qualquer dúvida me pergunte aqui e eu respondo para vocês. Um abraço e até a próxima.